Olá pessoal, bem-vindos ao curso Modelos de Negócios. Esse curso, apesar do nome ser muito específico, ele vai abordar assuntos diversos relativos à criação de modelos de negócio, né? Tudo aquilo que impacta tanto na criação quanto na sua gestão também. O conteúdo geral do curso, né, ele está dividido nos tópicos contexto do mercado, onde eu vou trazer alguns dados para vocês, estatísticas, né, algumas tabelas, algumas pesquisas relativas ao empreendedorismo no Brasil principalmente, né, a parte de mindset também, né, o comportamento e o pensamento do empreendedor nesse contexto. Também uma visão sobre a importância das pessoas, né, a gente sabe que todo e qualquer negócio é gerido por pessoas, tem na sua composição tem equipes também trabalhando e também os clientes são pessoas, né? As empresas vendem para pessoas. Depois vamos falar sobre especificamente modelos de negócios, né? Vamos falar sobre os pilares de um modelo de negócio, quais são os principais pilares que são trabalhados hoje em dia no mercado. Também vamos fazer uma abordagem sobre essas análises estratégicas que são muito importantes para a gente entender o contexto, verificar a partir das aulas que vão falar sobre esse contexto e sobre essas alterações que a gente vem vivenciando no mercado atualmente. Então, isso vai ajudar a ter essa clareza, trazer um pouco mais de clareza para esse tipo de situações. Também análises financeiras, né, as principais análises financeiras que são utilizadas atualmente para poder até recorrer à captação de recursos para um possível investimento. Também vamos falar sobre um plano de marketing, né, vamos ter uma equipe, uma pessoa convidada aí para falar nessa parte de marketing especificamente. Também vamos falar sobre teste, validação e pivotagem, né, que são algumas das fases mais críticas, mais importantes aí para a gente criar um modelo de negócio e levar ele até o mercado de forma bem sucedida. Depois vamos falar um pouco sobre a apresentação da empresa, né, como que você faz uma apresentação de uma empresa, o famoso pitch, né, e quais são as informações que são necessárias para colocar nesse tipo de apresentação, principalmente quando a gente vai fazer isso para algum investidor ou para possíveis sócios também. Depois disso, a gente vai fazer uma abordagem sobre a gestão de processos de negócio, né, e por que isso? Porque qualquer empresa ela tem processos, né, na sua composição, e isso já é da natureza da empresa, né? Todas as empresas, todas as organizações possuem processos, né, e precisam ser gerenciados. Então, por isso da importância desse conteúdo também. E também gestão de negócios inovadores, né, trazer uma visão de inovação, ferramentas também que são utilizadas atualmente no mercado para poder gerar inovação nas empresas, para elas poderem se adaptar a esse contexto de mercado que a gente vai visualizar. Depois disso, faremos uma revisão de todo o conteúdo para preparar, né, vocês que estão participando deste curso para finalmente fazer uma avaliação, que seria justamente uma apresentação de um negócio que vocês podem criar a partir das ferramentas que vocês vão obter aqui nesse curso. E aí, com isso, a gente vai fazer uma avaliação, possivelmente com uma banca, né, de equipe aqui para poder avaliar essa apresentação da empresa. Bom, e quem sou eu? Falando um pouco de mim também, eu sou o Júlio Schum, eu sou professor, né, facilitador, sou pai do Felipe e do Fernando, casado com a Ediane, fundador da Latitude, uma consultoria voltada justamente para essa parte de criação de negócios. Possuo mais de 10 anos de experiência, né, trabalhando como consultor nessa área de gestão empresarial, me especializando no planejamento e gestão, trabalhando em diferentes empresas, aí, tanto no âmbito nacional como multinacionais, setor público também. Aqui falando um pouco da minha trajetória, desde que eu cheguei aqui, por que tem a bandeira do Equador, né, ali do Brasil. Então, eu sou equatoriano, além de tudo, e eu cheguei aqui ao Brasil no ano de 2000, vim fazer faculdade, aí me formei como engenheiro de produção, depois fiz mestrado nessa mesma área lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, eu comecei essa carreira, primeiro como pesquisador nessa área de gestão, de planejamento, e depois me especializando
fazendo essa carreira como consultor em diferentes empresas, também atuando como assessor de planejamento no Ministério da Saúde e atualmente como especialista em planejamento e gestão na Confederação Nacional da Indústria e também empreendedor, né? E aí depois do Rio, eu vim para Brasília, né? Já tem mais ou menos 6 anos que estou aqui. E, bom, continuando, então, agora já entrando aqui especificamente na nossa parte aqui do curso, você já pensou em criar o seu próprio negócio? Essa é uma pergunta que muitos de nós acabamos nos fazendo em alguns momentos da vida, né? Principalmente quando a gente tem alguma insatisfação, quando a gente tem alguma situação que está acontecendo no nosso trabalho, né? E às vezes, ou então a gente já tem uma empresa e percebe que precisa mudar alguma coisa. Então tem algumas motivações, né, que foram levantadas aqui pelo GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é um monitor internacional sobre empreendedorismo no mundo, e foi feita uma pesquisa recente agora em 2019 para falar dos principais motivadores, né, para empreender. Então, em primeiro lugar, está para ganhar a vida, porque os empregos são escassos, né? Quando a gente vivencia em muitos tempos, né, crises contínuas, né? Ou então, às vezes, em algum setor específico está acontecendo por alguma crise, e então há essa escassez de empregos. Também para fazer a diferença no mundo, né? Tem essa questão do propósito, ter um propósito para poder criar esse negócio, empreender. Também para construir uma grande riqueza ou uma renda muito alta, né, que isso aí é possível também no empreendedorismo, e para continuar uma tradição familiar. Tem muitas empresas que são gerenciadas, né, a maioria, pelas pesquisas que a gente tem visto também, são criadas em família, em negócios familiares, e depois isso vai passando de uma geração para outra. Além disso, né, o Sebrae ele também traz uma pesquisa onde mostra que 69%, né, grande maioria, pensa em abrir uma empresa ou abrir uma empresa por conta de uma oportunidade que se apresentou. Né? Então, isso daí é uma percepção, às vezes, de um nicho específico, onde a pessoa atua, a pessoa já conhece, então ela se sente mais segura em abrir alguma empresa. E 31% desses pesquisados, nessa pesquisa do Sebrae, abriram alguma empresa, algum negócio por questões de necessidade. Se a gente for detalhar um pouco mais isso, 37% desejavam ter o seu próprio negócio. Às vezes é um sonho, né, que às vezes a pessoa tem desde a época da faculdade ou até antes. 26% identificaram uma oportunidade de negócios porque conheciam ou porque tiveram uma grande ideia. 19% por exigência de clientes ou fornecedores, né, a importância também da formalização de um negócio. 11% para melhorar de vida, né, aumentar a renda, por exemplo, também como uma oportunidade. E 4% estavam desempregados ou então não arrumavam emprego já há algum tempo. E 4% por outros motivos, né, que podem levar a pessoa também a criar o seu próprio negócio. E já teve uma ideia muito boa e um tempo depois alguém lançou um produto muito parecido ou igual àquilo que você tinha pensado? Pois é, isso tem muito a ver com a questão de timing, né, do tempo em que você tem a sua ideia e a sua capacidade de implementação dessa ideia. Né? Então, às vezes, você ter uma ideia muito brilhante, muito interessante, isso não necessariamente vai te garantir o sucesso de um negócio se você não implementar, se você não levar isso no momento correto, né, no timing adequado. Então, para isso tudo, é preciso fazer uma leitura do mercado para saber daquela ideia onde que ela se encaixaria, em qual nicho, em qual mercado que seria o ideal para ele poder atender e resolver o problema que tá se propondo. E também da questão da velocidade, da importância de você levar essa ideia até o mercado, né, saber se o mercado está disposto a comprar essa ideia, pagar por essa ideia, né? Bom, com relação ao contexto de mercado, vamos ver agora aqui alguns dados de algumas pesquisas também aqui do GEM, de 2019, mostrando o empreendedorismo segundo o estágio do empreendimento, né? Desde 2002 até 2019, foi feito esse levantamento onde mostra uma tendência
relativamente de alta, né? A linha de cima são os totais, né? Mostrando que há um comportamento regular de empreendedorismo aqui no Brasil, considerando todo esse período. A linha em amarelo mostra empreendimentos que estão já estabelecidos, ou seja, que têm mais de 42 meses e remunerando os seus proprietários. E a linha em verde mostra os negócios, né, os empreendimentos que estão em fases iniciais, de 3 meses até 42 meses, mas sem necessariamente remunerar os seus donos. E um pouco mais detalhado esse dado, né? No caso aqui a pesquisa é de 2018, mas os dados também podem ser extrapolados para a pesquisa anterior, onde mostra essa divisão, né, de um negócio que está numa fase inicial, foi dividido pelo Instituto aqui em duas vertentes, né? Um empreendimento que é novo, ou seja, ele tem de 3 a 42 meses com alguma remuneração, e aqueles que são nascentes, que têm até no máximo 3 meses e sem nenhuma remuneração. Então, a gente percebe que há um descolamento ali desse comportamento aqui, desses empreendimentos, e isso mostra também uma certa maturidade do mercado, né, em relação a negócios que vêm se estabelecendo, já passaram pela fase de empreendimentos nascentes, né, superaram essa fase e se tornaram negócios já mais maduros, considerados novos, e logo em seguida vão passar para o patamar de estabelecidos. Né? Então isso aí é muito interessante, verificar que tanto o mercado aqui no Brasil, tanto para negócios novos como para já estabelecidos, isso vem aumentando ao longo do tempo. E aqui também, nessa tabela, a gente pode enxergar aqui algumas características sociodemográficas, né? Até para entender um pouco melhor como que isso acontece em diferentes situações. Então, por exemplo, do sexo masculino e feminino para empreendimentos que estão nas fases iniciais, a gente tem aqui, interessante isso, né? Um empate, 16% dos entrevistados apontaram que 16 milhões de respondentes colocaram aí que tem algum empreendimento nas fases iniciais, né? E já no caso de empreendimentos estabelecidos, aí no caso o sexo masculino tem uma quantidade bem maior em relação a isso, é a grande maioria ali. Na faixa etária, a gente destacou ali as faixas de 25 até 44 anos, a gente pode ver que há uma grande maioria também, um destaque, mas também de 45 a 54 anos, ou seja, é uma faixa relativamente ampla, né, considerando até outros mercados onde se insere no setor de empreendedorismo um pouco antes até, né, em instâncias mais cedo. E aí isso mostra também de que não há necessariamente, tem que ser uma pessoa jovem, tem que ser uma pessoa, né, recém-formada, por exemplo, ou seja, não há idade específica para você começar a empreender. E com relação à escolaridade, a gente vê que também que se concentra grande parte naquelas pessoas que têm um ensino médio completo, ou superior completo, ou também maior do que isso, quando tem alguma intenção de empreender, ou quando já tem algum negócio estabelecido. Principalmente aqueles de ensino médio completo, percebe-se que há um grande destaque para os negócios estabelecidos, ou seja, eles conseguem passar de um patamar para outro. Com relação aos empreendimentos que possuem CNPJ, né, por estágio, ou seja, aqueles que têm alguma formalização, isso também é importante a gente perceber para verificar assim, como é que está a questão da desburocratização, da agilidade, né, dos órgãos que regulamentam o mercado para poder formalizar essas empresas, né? Então a gente teve recentemente a iniciativa de fazer o MEI, né, microempreendedor individual, o que facilitou muito, né, tem facilitado muito a criação de novas empresas. Então nós percebemos aqui um salto bem expressivo, né, no caso de 2017 para 2018, de empresas nascentes, justamente aquelas que possuem, provavelmente a maioria delas são microempreendedor individual. Então em 2017 tínhamos 1%, né, desses respondentes, e em 2018 passamos para praticamente 21% dos respondentes, né? Então indicando um salto ali bem interessante.
Já nesta outra tabela, nós verificamos entre os empreendimentos iniciais ou estabelecidos, né, a relação de faturamento com a formalização. Então, aqueles que estão com um faturamento um pouco menor, né, numa faixa desde R$ 12.000 até R$ 24.000, se concentram basicamente ali naqueles que são empreendimentos iniciais sem CNPJ e também aqueles estabelecidos também sem CNPJ, né? Porém, à medida que a gente percebe que há um aumento do faturamento, ao mesmo tempo também há uma necessidade maior de formalização, tanto por exigência de mercado, como também para poder ter alguns benefícios fiscais, né? E agora, falando um pouco sobre os fatores para a sobrevivência, né, ou mortalidade de empresas. Segundo o Sebrae, tem alguns fatores que determinam isso. Foi feito também um levantamento por um movimento que as Nações Unidas está fazendo para poder estimular o empreendedorismo de forma sustentável, né, ou seja, que os negócios consigam se manter ao longo do tempo e haja uma sobrevivência maior. E então foram levantados alguns aspectos. Primeiro deles, a situação antes da abertura da empresa, né? Qual que era a situação desse empreendedor? Qual que era a ocupação que ele tinha, né? O que ele fazia? Qual que era a sua experiência, né? A sua formação, a sua carreira, a experiência no ramo também onde de atuação e qual foi a motivação, né? Às vezes é uma motivação um pouco não tão confortável que leva a pessoa, como a gente viu anteriormente, porém isso permite também que ele saia da zona de conforto e aí faça um empreendimento. Agora, tem outros fatores também que são muito importantes, como o planejamento do negócio, né? A gestão do negócio em si, uma gestão profissional, certo? E também a capacitação dos donos em gestão empresarial. Porque como a grande maioria dos negócios é formado por empresas familiares, a gente percebe que muitas das vezes há uma falta de profissionalização da gestão, né? Seja porque o empresário ele já domina aquele assunto, então ele faz aquilo praticamente de forma natural, então não vê tanta necessidade de fazer uma capacitação ou às vezes se sente seguro e, né, confiante de dar continuidade ao negócio mesmo sem nenhuma grande capacitação. Porém, a gente percebe que esses são alguns fatores que determinam a sobrevivência ou, caso não sejam bem administrados, podem levar à falência, né, à mortalidade das empresas. E aqui nesse outro gráfico, né, numa pesquisa do Sebrae, mostrando aqui já o impacto do MEI, apesar desses dados serem de 2008 até 2012, mas ainda já se percebe uma regularidade com relação à taxa de sobrevivência das empresas, né? Então, com o MEI, a gente percebe que é uma taxa de sobrevivência entre 75% a 76%, e essa taxa tem se mantido, né? Pelas pesquisas recentes que eu tenho visto, essas taxas têm se mantido. Isso mostra também que a grande maioria, né, desses empreendedores que estão começando como microempreendedor individual, eles conseguem se manter pelo menos durante os 2 anos iniciais, e aqueles que conseguem fazer essa gestão adequada, né, daqueles fatores, eles conseguem dar uma sobrevida à empresa e passar para o seguinte nível. E por que então as empresas fecham, né? Como foi falado anteriormente, tem esses fatores, porém esses daqui foram os de maior destaque, né? Fazer um planejamento prévio, adequado do negócio, né? Obviamente que esse planejamento hoje em dia, a gente sabe que não precisa ser um planejamento muito longo, né? Porém, há algumas pesquisas que apontam que empresas que já estão estabelecidas e que tiveram uma sobrevida além dos 5 anos, né, de idade, elas tiveram um planejamento de pelo menos 11 meses para poder sair desse patamar dos 2 anos e acima dos 5 anos. Fazer a gestão empresarial, ou seja contratar algum gestor profissional, algum executivo, ou seja, se capacitando como empresário, né? Ter uma visão um pouco mais profissionalizada dessa gestão para tocar o dia a dia do negócio. E também um terceiro fator que apareceu foi o comportamento do empreendedor, né? Que a gente verificou que em outras pesquisas também esse comportamento é crucial, que haja esse entendimento de qual que é o fator comportamental, né? A questão emocional
que o empresário ele precisa ter para poder dar continuidade ao seu negócio, né? Muitas vezes a gente vai ver aqui para frente que tem algumas situações onde o empresário, o empreendedor, ele se depara com algumas situações não tão favoráveis e isso pode levar ele a uma certa desistência também em fases iniciais. Né, aqui nesse gráfico aqui ao lado são os fatores mais importantes para a sobrevivência, né? Em azul, a barra em azul são as empresas que estão ativas e as em cinza aquelas que já tiveram seu fechamento. Né? Então, como em primeiro lugar tem um bom planejamento antes da abertura da empresa. Né? E justamente esse curso ele visa trazer ferramentas para poder ajudar nesse planejamento prévio. Né? E também, como segundo lugar, uma boa gestão do negócio após a abertura, né? Principalmente nesses 2 primeiros anos até o 5º ano é crucial. E o terceiro ponto, né, de destaque é que políticas governamentais de apoio aos pequenos negócios. Então isso tem sido estimulado recentemente também com algumas leis da liberdade econômica, que tem ajudado também a criação de outro tipo de negócios, até para facilitar aquelas empresas que têm apenas um único sócio e não têm uma necessidade de capital inicial muito alta. Então, justamente como eu estava falando com vocês, né, nesse ciclo de vida do negócio, tem algumas fases que não são tão confortáveis. Né? Essa aqui é a curva chamada a curva J, do The Startup Curve, que foi publicado em 2016. Então, nessa curva aqui, a gente percebe que temos uma fase inicial, né, de germinação, né, que a gente chama de uma fase de semente, a empresa semente. Depois tem o lançamento, depois uma metamorfose, ou seja, uma transformação dessa empresa em algo um pouco mais maduro, até chegar ao modelo de negócio já validado. Para aí sim, passando depois desse vale da morte, né, que está colocado aqui, justamente o grande período onde uma grande parte, digamos assim, das empresas que não seguem para frente, elas desistem, né, o empreendedor ele desiste justamente nesse lapso ali, onde está destacado ali no gráfico do Vale da Morte. Também temos aí depois a seguinte fase do ciclo, que é a escala, ou a expansão, né? Ou seja, há um crescimento relativamente razoável da empresa e posteriormente a colheita, né? Uma estabilização da empresa, já tem um certo market share já adquirido com o tempo. E aqui a gente pode ver, então, na primeira fase desse ciclo, né, temos o surgimento das ideias, o negócio está bem embrionário ainda, às vezes não teve nem sequer uma venda. Já no segundo momento, né, do lançamento, são testes de hipótese que são realizados, há uma possível desistência também nesse momento, quando se percebe que não há uma demanda muito específica por aquele tipo de negócios. Mudanças de mercado também que podem provocar uma desistência também da abertura da empresa, do lançamento. Ou então até a estrutura de sócios, né? Isso acontece também de forma um pouco frequente, quando não há um alinhamento inicial entre os donos da empresa. No terceiro momento, que é a metamorfose, né, que é um momento justamente ali no vale ali da morte, bem crítico, né, onde há uma análise e redefinição da ideia, ou seja, ali, depois de ter testado no lançamento algumas hipóteses, aqui se faz uma análise e se repensa o que pode ser alterado, o que a gente precisa redefinir em relação a esse negócio. A validação das hipóteses, ou seja, pode ser que algumas delas sejam validadas e dão continuidade a isso depois também. E o potencial de crescimento do faturamento dos clientes. Então, começa a se perceber uma certa demanda, um certo ganho de recursos ali, nesse momento ali bem crucial de metamorfose. Depois, na quarta etapa, né, quando o modelo de negócio já foi validado, então se percebe, se mostra, né, que o modelo de negócio ele é viável, né, e aí começam a aparecer alguns investidores também interessados, né, no negócio. Há uma oportunidade de venda justamente para esses investidores e o potencial também de crescimento e expansão começa a surgir um pouco mais, um certo grau de exponencialidade, como a gente vai ver mais na frente. E na quinta fase temos a escala, né, ou expansão e crescimento, onde o modelo de negócio já é atrativo para grandes investidores, grandes empresas, o aumento expressivo também das margens de lucro, oportunidade também de expansão e aumento do market share, né, da fatia de mercado que está ocupando no momento. E
na sexta fase, temos já a maturidade da empresa, que está testada no tempo, né? Esse teste do tempo é muito importante. O reconhecimento, tanto da marca, quanto da qualidade dos produtos, né? das pessoas que trabalham nela. Oportunidade de geração de novos negócios também. Ou seja, nesse momento também é crucial que se repense novamente o negócio para verificar se há necessidade de criar, de repente, uma nova linha de negócio, uma nova linha de produtos, ou então incorporar alguns serviços, ou adquirir outras empresas, enfim. É um período também bem importante, porque depois dessa sexta etapa, caso não seja feita nenhuma alteração significativa no modelo de negócio, acaba que a empresa entra numa zona de conforto novamente. E caso não haja nenhuma alteração, então o próprio mercado, muitas das vezes, acaba se encarregando de retirar, de eliminar essa empresa do contexto, do ambiente de negócios, né? Então, o que acontece normalmente é que esse ciclo de negócio se repete. Eu posso manter o meu negócio principal, de repente, né, já nessa estabilização, porém, eu vou criando novas curvas para novos negócios dentro da mesma empresa. Às vezes, a gente parece que nós estamos em uma muvuca, digamos assim, né? Então, o que tem isso a ver com o contexto de mercado? Né? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente tem uma simbologia que a gente vive num mundo VUCA. Né? O que seria esse mundo VUCA? É V de volatilidade, U de uncertainty, né? De incerteza, no inglês, C de complexidade e A de ambiguidade. E a volatilidade, né? Como que a gente pode traduzir ela? Né? Qual é o impacto que ela gera? É uma velocidade da mudança, né? Uma mudança cada vez maior, cada vez mais rápida, e a gente percebe isso muito no nosso dia a dia até. Né? A incerteza é uma falta de clareza na tomada de decisão, uma falta de clareza daqueles eventos que podem acontecer no nosso setor ou onde nossa empresa está atuando. A complexidade, né? Há um excesso ou uma falta de variáveis no mercado disponíveis para a gente tomar decisões adequadas, né? Então, há também essa dificuldade apresentada pela complexidade, seja um excesso de variáveis e de dados também para a tomada de decisão. E a ambiguidade, ou seja, o significado dos eventos que acontecem no mercado, às vezes nos sinaliza um caminho, porém a gente tende a ir para outro porque há uma certa duplicidade do entendimento. Não fica muito claro o que a gente precisa fazer para dar continuidade. E tudo isso impacta aonde? Na tomada de decisão das empresas, para onde que elas vão seguir. Como exemplo, nós temos aqui de volatilidade, temos dois gráficos aqui. O gráfico com o fundo mais escuro, né? Ele é um gráfico, não sei se vocês vão reconhecer, mas é um gráfico de um eletrocardiograma. E o gráfico da direita é um gráfico de uma oscilação de uma ação negociada em bolsa de valores. Né? Então, vocês podem perceber que há uma semelhança muito interessante ali. Né? E enquanto houver volatilidade, enquanto houver oscilações, quer dizer que há vida. Né? Tanto aplicada no nosso contexto, né, como pessoas, como também para empresas, né, as empresas que são, seja elas negociadas em bolsa ou não, mas essa volatilidade ela vai se repetir, ela vai acontecer também no mundo dos negócios, seja em de capital aberto ou não. E no caso da volatilidade, quais que são as características? Né? É uma mudança da natureza, ou seja, o próprio contexto, o próprio ambiente de negócios faz com que isso mude e mude de forma rápida. Né? É uma mudança bem dinâmica. Né? Ou seja, as mudanças acontecem de forma às vezes inesperada, dependendo do setor onde você atua. Mudança também de taxas e de velocidade, ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco também, né? Enquanto maior for essa volatilidade, maiores as alterações, as mudanças que acontecem no setor, na empresa ou em todo esse ecossistema de negócios. Quais que são os efeitos? Né? Aumentam os riscos. Há uma relação muito forte, muito direta entre a volatilidade e o risco. E também uma instabilidade, ou seja, eu não tenho muita possibilidade de fazer movimentos muito bruscos, porque isso pode me trazer ainda mais volatilidade para o meu negócio. E como que a gente pode responder a esse tipo de situações? Né? Ter uma visão de longo prazo. Né?
se a gente for observar o comportamento de alguns índices, né, de mercado, a gente percebe que no longo prazo as grandes oscilações, as grandes volatilidades, elas tendem a se normalizar, a ter um comportamento crescente no longo prazo, né? Então, tendo essa visão de longo prazo, sabendo qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, então isso ajuda muito a diminuir essa volatilidade e você tomar decisões um pouco mais precisas. E agir de forma tempestiva, né? Agir de forma rápida, de forma adequada, fazer testes rápidos também para poder aprender com esses testes. Com relação à incerteza, né, que é uma outra variável aí do mundo VUCA, a gente às vezes não sabe o que vai encontrar do outro lado da ponte, né, no caminho que a gente vai encontrar dali para frente, quando é um novo empreendimento, por exemplo, que mesmo às vezes o dono do negócio tendo um conhecimento sobre aquele setor, tendo uma certa capacitação também nesse setor, tem algumas variáveis que não são conhecidas e trazem essa incerteza. A volatilidade também é mais um fator que traz essa incerteza, né? Então, uma característica está relacionada com a outra, né? E nessa incerteza, quais que são as características, né? Uma imprevisibilidade, né, dos eventos, potencial para surpresas. Então, essas surpresas são justamente as que causam a volatilidade que a gente viu anteriormente e resultados desconhecidos, né? Então, principalmente em alguns tipos de empresas, esse tipo de incertezas, elas causam alguns resultados inesperados, seja para bem ou para mal. E alguns efeitos que a gente tem com isso, né? Uma paralisia nas decisões. Alguns gestores, alguns empresários, eles não sabem realmente o que fazer porque não tem clareza, não tem uma incerteza total com relação àquilo que eles precisam fazer. E uma sobrecarga de dados. Às vezes há uma quantidade tão grande de dados que se perdem, né? O empresário ele se perde, não sabe qual dado precisa enxergar e isso acaba trazendo ainda mais incerteza. E como responder a esse tipo de situações? Através da análise e entendimento um pouco mais amplo, né? Não se restringir necessariamente a um dado ou algum tipo específico de dados e ter perspectivas diferentes, ou seja, olhar para outros segmentos às vezes, olhar para outras empresas também do setor e até para outros países para saber como é que isso está acontecendo em outros lugares também. A complexidade, né? A complexidade essa é uma outra variável também que traz o mundo VUCA, né? Que tem como características a correlação entre as variáveis. Né? Ou seja, se eu alterar alguma variável que faz parte aqui do meu contexto, isso vai impactar certamente em outra variável que vai me trazer novamente incertezas e volatilidade. Então a gente percebe essa relação entre essas características, né? Efeitos multifatoriais, né? Justamente quando tenho diferentes variáveis atuando no mesmo segmento, no mesmo setor, isso acaba trazendo um grau de complexidade ainda maior também. E influências externas que podem impactar em como que eu vou analisar esses dados, como que eu vou analisar essas situações e aí em cima disso tomar alguma decisão. Então, quais são os possíveis efeitos disso, né? Um deles é a improdutividade, né? Assim como no caso anterior traz uma certa inércia, uma certa paralisia, também há uma improdutividade, ou seja, eu passo a me perder nessa complexidade. Isso também junto com isso vem a parte da trazer a complexidade natural do sistema no lugar de eu trazer um pouco de simplificação e dualidades, né? Começo a tentar atuar em diferentes ramos, em diferentes segmentos que às vezes não tenho conhecimento e isso também traz ainda mais complexidade para o meu negócio. E como respostas, o que a gente pode ter com isso, né? Uma clareza e foco, né, um foco bem específico para poder diminuir, também simplificar, né, flexibilidade para a gente poder se adaptar às alterações ou então aquelas variáveis que fazem parte do segmento e criatividade, né, para poder fazer correlações, para poder fazer análises que agreguem valor e permitam uma tomada de decisão mais adequada. E por último, ambiguidade, né, aquela região um pouco mais cinzenta, onde a gente não tem também uma clareza muito grande do que vem aí pela frente, né? E como características temos expectativa versus realidade, isso é muito comum, né, quando a gente tem uma ambiguidade, ou seja, a gente escuta algumas coisas, tem uma certa expectativa através desses sinais, né, mas na verdade não são sinais, acabam sendo ruídos,
né? Então, há uma interpretação errada, muitas das vezes, dos acontecimentos que estão aí ao nosso redor, e isso acaba impactando no entendimento. E como efeitos temos, né, isso induz a dúvida, a desconfiança e uma dificuldade na tomada de decisões também por causa disso, né? Com isso temos mudanças bruscas e isso novamente volta para a geração ainda maior de volatilidade. E como resposta nós temos que agir na tomada de decisão, mas com rapidez, com agilidade, né, trazendo ferramentas que nos permitam eliminar aqueles ruídos e trazendo uma clareza maior daqueles que são sinais reais que podem impactar no nosso negócio e também com inovação. Tem algumas ferramentas que a gente vai ver mais para frente no nosso curso que trazem uma visão de horizontes de inovação, então isso vai facilitar muito também a eliminar um pouco, pelo menos mitigar essa questão da ambiguidade. E com relação à dinâmica do mercado, né, o que tem a ver todo esse mundo VUCA, que eu falei no início, que parece que às vezes estamos numa muvuca, né? Tudo isso traz essa dinâmica do mercado, essa dinâmica é natural e cada vez mais presente. Então a gente tem aqui alguns exemplos, a robótica aplicada na construção civil, trazendo produtividade e substituição de empregos. Né? Eu posso trazer depois nas próximas aulas alguns exemplos de vídeos, né, mostrando essa aplicação da robótica na construção civil. A robótica também nas cirurgias, né, tem o robô Da Vinci, isso trazendo novas habilidades profissionais, ou seja, o médico tendo que aprender a lidar com o robô. Impressões 3D, trazendo produtos customizados, impactando no estoque e na logística, né, das empresas, de forma positiva nesse caso, né, diminuindo os estoques, e isso também reduz os custos, e também no comércio e no varejo. Inclusive, temos também, junto com isso, né, a realidade aumentada, onde é possível hoje em dia você verificar como é que vai ficar um calçado, uma roupa, por exemplo, né, você fazer um teste de uma roupa, isso tudo com realidade aumentada. Então, isso traz novas possibilidades para os negócios. Os carros elétricos, né, e autônomos, né, utilizando inteligência artificial, a gente vê o caso muito presente aqui da Tesla. Então, trazendo isso de que forma? Quais são os benefícios? Um motorista seguro, economia de combustível e mudança da matriz até energética em alguns casos, né, impacto nos estacionamentos, né, quando você tem uma economia compartilhada, onde alguns carros hoje em dia já se vê isso em alguns países, onde você não precisa ser proprietário daquele veículo, né, e você passa a ter uma economia compartilhada. Também drones utilizados para fazer entregas, né, a empresa UPS ela já trabalha há algum tempo já com entregas, e a Amazon também, para fazer entregas de mercadorias, né? E também os drones utilizados aí para fazer inventário logístico, né? Um tempo atrás, até algumas empresas utilizam também nos seus galpões robôs, né, para fazer a leitura dos pallets, contagem, fazer inventário físico ali dos galpões, mas com o drone você reduz bastante esse custo, porque você não precisa de uma estrutura muito grande para aquele robô fazer a leitura. Então, com o drone você já consegue também trazer esses benefícios. E hoje em dia temos também muitas aplicações de drones e de tecnologias desse tipo no agronegócio. E agora falando um pouco sobre a exponencialidade, né, que também tem a ver com o contexto do mercado. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o contexto de mercado, né? Como que o mercado, onde você pode criar o seu negócio, como é que ele está acontecendo, como ele está se comportando atualmente. E tem um exemplo bem interessante, né, que conta a lenda que o jogo de xadrez foi inventado na Índia, né, e o rei, tão feliz e curioso, né, com a quantidade de movimentos, com a inteligência do jogo, ele quis premiar o seu criador, né, o criador do jogo. E aí, para isso, ele perguntou: o que você quer em troca, né? E aí, o desenvolvedor do jogo, ele falou assim: eu quero que você coloque 1 grão de arroz na primeira casa, 2 grãos de arroz na segunda, 4 grãos de arroz na terceira casa, na quarta casa e assim por diante. E aí o rei falou assim: mas só isso? Então, a princípio parecia algo muito simples e muito pouco, né?
Mas, como o tabuleiro ele é composto por 8 por 8, né, são 64 casas, quando o rei pediu para os matemáticos da época fazer o cálculo, né, de como que seria isso, a resposta foi de 18 quintilhões de grãos de arroz, né? Então, imagine se um grão de arroz pesa 1 grama, este valor equivale a 18 quintilhões de toneladas. Né? E agora, imagine um avião de 200 toneladas. Este valor equivale a 92 bilhões de aviões de 200 toneladas. Então, o impacto é exponencial. É uma progressão geométrica aqui neste exemplo. Né? E aí, só para ter uma ideia, a produção mundial em 2014 de arroz foi de 730 bilhões de toneladas. Né? Ou seja, imaginem como que seria apenas num tabuleiro ter essa capacidade toda da gente chegar a um resultado tão expressivo. E aí a gente tem essa curva, essas duas curvas, né, para diferenciar. A curva vermelha é exponencial, né, mostrando no início, né, uma certa discrição, uma certa um pouco dissimulada, como que nada vai acontecer, mas de repente ela nos surpreende, ela explode, ela sobe de forma às vezes até infinita, trazendo um resultado exponencial. Já a curva azul, né, a curva linear, traz um comportamento previsível, um comportamento muitas das vezes sem grandes impactos, né? Então isso aí mostra a diferença entre você ter uma busca pela previsibilidade, que isso também é normal, uma segurança, uma previsibilidade, e já a outra traz mais exponencialidade, ou seja, um comportamento explosivo. E, atualmente, no mundo dos negócios, principalmente naquilo que a gente escuta muito hoje em dia em falar de startups, isso é muito comum, né? Porque não se procura uma segurança, não se procura uma previsibilidade. Né? O contexto de mercado está muito diferente do que alguns anos atrás. E isso, obviamente, isso se aplica a alguns setores, principalmente de tecnologia. Né? Tem outros setores que são um pouco mais tradicionais, que nem sempre isso se aplica. Mas se a gente for observar, até o agronegócio, que há um tempo atrás era considerado um tipo de setor já bem maduro, já bem estabelecido, está inovando com tecnologia de forma intensa e trazendo também resultados exponenciais. E tem esse framework aqui, né, dos 6 Ds exponenciais, de Peter Diamandis, onde você começa, né, é muito parecido com a curva J que a gente viu anteriormente, onde você começa digitalizá-los, né, ou seja, você traz tudo isso, todo um contexto, todo um ambiente para o digital. Logo em seguida, passa por um período também, um vale, ali onde pode acontecer uma certa decepcionalidade. Isso também acontece de forma simulada, de forma discreta, às vezes parece que vai dar alguma coisa errada, mas é justamente nesse lapso, né, entre o D2, né, e o D3, onde acontecem as disrupções. Então, já no D3 é o disruptivo, ou seja, houve o grande salto ali, né? A grande identificação de uma oportunidade que se tornou um negócio muito interessante. E no D4 é desmaterializar, ou seja, tirar um conjunto de fatores, de materiais, digamos assim, utilizados num contexto tradicional e trazer isso para um único momento, né? Desmonetizar também, mudar a forma de captar recursos, né? De cobrar por algum serviço, algum produto, e finalmente democratizar, tornar isso de forma ampla, né? Hoje em dia a internet permite que a gente chegue cada vez mais longe. Aqui nós temos um exemplo da Singularity University, né? Onde mostra cada uma das fases desse framework. Então, digitalizado, nós temos aqui transformar né, alguns dados que são analógicos em digitais, né, trazer isso para uma inteligência, a partir de simulado, né, até chegar no disruptivo, onde há justamente esse salto num ponto crítico dessa curva, onde se identifica realmente se aquela ideia é viável e se aquela ideia faz sentido, vai trazer realmente uma solução para algum problema do mercado. Depois temos também um conjunto de equipamentos, né, um rádio, livros, câmeras, músicas, mapas, enfim, uma série de utensílios que a gente utilizava anteriormente, trazendo isso tudo para um único local, que seria o nosso smartphone. Desmonetizado, né, forma diferente de você
pagar, às vezes você paga por uma tecnologia um valor tão alto que você nem percebe e você usa aquilo, obviamente, com um valor agregado muito alto. E democratizado, ou seja, acessível para todo mundo. Aqui nós temos alguns exemplos de exponencialidade, né? O Uber é uma startup aí norte-americana, número de novos motoristas parceiros, né, de julho de 2012 a janeiro de 2015, cresceu de forma exponencial também. O PayPal, outra empresa de pagamentos, o Airbnb, que alguns conhecem também aí de quantidade de hóspedes no verão entre 2010 e 2015 também, um salto exponencial. O Instagram também, com o número de usuários, de uploads de fotos de julho de 2010 a julho de 2015. O Coinbase, né, também para a quantidade de usuários registrados entre 2013 a 2018. E aí nós temos cada vez mais situações desse tipo, né, que a gente enxerga no mercado. Outro caso muito curioso, né, que é no crescimento de oferta de cursos online oferecidos pela Harvard. Mais pessoas se inscreveram nos cursos online de Harvard em um ano do que em todos os 377 anos de história da universidade, né? Então isso mostra também essa exponencialidade. E nós temos ainda mais exemplos, né? Aqui nós temos as 10 maiores empresas dos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Em 1917, nós tínhamos predominantemente empresas de aço, telecom, óleo e gás, né, agronegócio. Em 50 anos depois, empresas de hardware, né, de computação, telecomunicações ainda, fotografia, automóveis, né, começaram a surgir de forma mais intensa. Em 2017, tecnologia, né, predominantemente, tecnologia em nuvem também e setor financeiro. E agora a gente, em 2027, né, daqui a 10 anos, do jeito que a gente está mudando tão rápido, certamente esse daqui não vai precisar levar 50 anos para ter essa transformação tão grande. Só para ter alguns exemplos aqui, os grandes números, né, em 2019 foi feito um levantamento de quais são os dados, né, ou então alguns números grandes aí que acontecem em um minuto na internet. Então, só para citar alguns exemplos, temos aqui, por exemplo, 4,5 milhões de vídeos assistidos no YouTube, 347 mil passagens de feeds ali no Instagram, mais de 41 milhões de mensagens enviadas pelo WhatsApp ou pelo Messenger do Facebook e mais de 694 mil horas de vídeos assistidos na Netflix. Então, a gente percebe aí, os números são muito expressivos, muito exponenciais e a tendência é crescer isso cada vez mais também. Outro exemplo também que temos muito recente, né, isso foi agora de ano passado, 2020, uma empresa, né, de tecnologia, ela tem um valor de mercado equivalente às principais empresas aéreas dos Estados Unidos, né, e de outros países também juntos ali. Então, mostrando um crescimento exponencial aqui de dezembro de 2019, quando ela tinha um valor de 10 bilhões de dólares, para março de 2020, passando para 200 bilhões de dólares, né? Então, isso é um crescimento muito expressivo. E aqui nós temos também o caso bem emblemático das empresas de tecnologia atualmente negociadas nos Estados Unidos. Esse aqui é o gráfico do índice S&P 500, que mostra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos negociadas em bolsas de valores. E na linha preta, né, em destaque, são somente as empresas de tecnologia, né, Facebook, Amazon, Apple, Google e Microsoft, Netflix. Então, mostrando que há um descolamento bem expressivo em relação ao índice, né, que mostra as 500 maiores empresas, e isso trazendo justamente por conta da exponencialidade. E também, por último, né, a parte aqui de exponencialidade das projeções de venda de carros elétricos, né? Então, inicialmente o Goldman Sachs, né, um grande banco conhecido aí internacionalmente, projetava o crescimento de 1% de vendas aí nos 10 primeiros anos dos carros elétricos. Depois, a consultoria PwC projetava 2,3% de crescimento. A Navigant, uma projeção de 3%, mas os dados reais mostram que temos valores de 4,2% de crescimento
nesse período. Então, novamente, mostrando essa exponencialidade e a tecnologia por trás disso.